Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do horário que você estiver assistindo agora. Eu quero lhes saudar com a Shalom do Eterno, com a paz de Jesus. Que o seu dia, o nosso dia, seja abençoado. Alegremos-nos e regozijemos-nos porque mais um dia fez o Senhor para todos nós. Então somos gratos a Deus. Quem é grato a Deus aí, comenta aqui, olha, eu sou grato a Deus por esse dia, por esse ano, por estar aqui. Comenta aí e demonstra aí para Deus a sua gratidão para com Ele. Bom, olha só, vamos para o vídeo de hoje. Eu quero falar um assunto muito sério, por isso que eu peço para você ter paciência e ficar comigo até o final. Muitas pessoas estão falando comigo assim, muda de ideia, para de falar sobre esse assunto, mas eu não posso deixar de falar porque primeiro que eu tenho um compromisso com Deus e tenho também compromisso com os inscritos aqui do canal. Muitas pessoas me chamam, não é uma pessoa só não, eu recebo centenas de mensagens, link de vídeo, de pessoas falando comigo, Alberto, olha só esse canal aqui, falando da Adventista, do Dr. Rodrigo Silva e etc. E quando eu vejo, pessoal, tem hora que eu falo assim, eu não vou fazer um reality, não vou comentar nada, vou ficar na minha. Só que tem coisas que a gente não pode deixar passar batido. E nesses últimos dias, eu tenho sido pedra no sapato de algumas pessoas aí que andam perseguindo o Adventista e tentando refutar o pastor Rodrigo Silva. Lembrando que eu não sou advogado do Dr. Rodrigo Silva, o Dr. Rodrigo Silva nem me conhece, eu não sou famoso também, mas eu tenho que defender aquilo que eu acredito e também não posso deixar os meus inscritos aqui no canal sem respostas, até porque esse canal aqui é um canal em que as pessoas também me chamam, fala comigo assim, ó, faz um vídeo assim e tal. Atendo os inscritos do canal aqui, e com todo carinho, eu faço o vídeo da maneira do possível. Claro que não dá para responder todos, mas quando eu vejo que é algo assim sério, não tem como ficar calado. E eu me conheço, eu não tenho papa na língua, eu não caí aqui nesse canal de paraquedas, eu tenho uma história, todos nós temos uma história, eu acredito que eu fui chamado para essa missão. E olha só, o pastor Martins do canal assim chamado Apologético refutou o Rodrigo Silva, normal, refutar, normal. As pessoas podem me refutar também, eu não ligo, eu recebo vários comentários aqui de pessoas refutando minhas falas, isso é normal, eu entendo, ninguém é obrigado a gostar de mim, ninguém é obrigado a aceitar aquilo que eu falo, eu não posso obrigá-los, as pessoas aceitarem, olha, você tem que aceitar o que eu falo, essa aqui é a verdade. Não, não é assim, ninguém é obrigado a acreditar em ninguém. Quando as coisas passam do limite, a gente não pode ficar calado. Infelizmente, muitas pessoas se calando. Ah, mas não devemos fazer isso? Devemos orar sim, devemos orar e agir. Deixa eu falar uma coisa para você, o que aconteceu comigo uma vez. Eu era vizinho de um evangélico. E esse evangélico vivia me perseguindo, sem eu fazer absolutamente nada. Eu orava, Senhor, tome em tuas mãos, tem misericórdia, tome em tuas mãos. E aquela pessoa, do nada, pegou um ranço de mim sem eu fazer nada com aquela pessoa. Sempre fui uma pessoa transparente, eu não crio um personagem para falar aqui no canal, eu sou o que eu sou. O que eu sou aqui nas câmeras, eu também sou no meu dia a dia. E essa pessoa me perseguia, era um presbítero de uma Assembleia de Deus. Só por causa da minha crença. E outra, eu nunca debati com ele, nunca falei de adventismo para ele, nada, de judaísmo também, nada. Ele pegou uma implicância porque eu não queria visitar a igreja dele, até porque também eu não sou obrigado a visitar a igreja de ninguém, eu vou se eu quiser. Também ninguém é obrigado a visitar o local que eu congrego. Ninguém é obrigado. Então eu comecei a orar. Eu orei. E um dia uma irmã teve um sonho comigo e ela não sabia de nada. E ela falou comigo, olha, sonhei isso e isso com você. Então eu tomei uma providência. Eu cheguei até esse presbítero e falei com ele na cara dele. Como homem de Deus, falei com ele assim, olha, o que o Senhor está fazendo não é certo. O Senhor tem que ser homem de Deus. Não adianta você carregar uma Bíblia debaixo do braço e na sua casa, na sua rua, você não respeitar os seus vizinhos e a sua família. Mas falei a verdade e com a autoridade do Espírito Santo. Esse homem nunca
nunca mais me perseguiu. Conversei com ele na sabedoria e olha, o inimigo caiu por terra. Então o senhor Martins, já não é de hoje, anda muito preocupado com a igreja adventista do sétimo dia e com o Dr. Rodrigo Silva, com o pastor Leandro Quadros. Ao invés dele pregar a palavra, que é uma coisa que ele não faz, ele fica refutando um monte de gente aí, um monte de denominações, e depois fica fazendo vídeo se vitimando, dizendo que tem pessoas perseguindo ele. No caso, ele gravou um vídeo recentemente dizendo que ele foi ameaçado pelo um líder do Estado Islâmico, que é o que você quer mexer com as pessoas. Tem gente que não tem paciência. Por exemplo, eu tenho paciência. Eu tenho os frutos do Espírito Santo. Eu jamais vou chegar e ameaçar alguém. Mas fica fazendo vídeo refutando, aí mexe com quem não é para mexer, recebe umas palavras aí, vai se vitimizar no canal. Ah, eu tô sendo perseguido, ore por mim. Olha, eu tô aqui, mas eu não fico pedindo oração para ninguém falar assim, ore por mim porque eu tô sendo perseguido. Eu não. Eu faço a minha parte, eu oro para quem já subiu favela, para quem já pregou em rua, para quem já pregou para traficante. Eu não tenho essa coisinha, eu não fico perdendo meu tempo aqui no canal falando mal de A, falando mal de B, falando de igreja tal, falando de igreja C. Não, eu trago aqui matérias importantes, matérias que edificam pessoas. Eu não fico aqui falando de igreja A, de igreja B. Agora eu tenho que refutá-lo, o Martins, porque ele está passando dos limites. Olha só a audácia que ele teve. Gravou um vídeo refutando o Dr. Rodrigo Silva, a mensagem que o Dr. Rodrigo Silva pregou. Ele pregou sobre o ladrão na cruz, quando Jesus fala que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele não concordou, claro, ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Só que ele não conhece, né, muito grego, ele não consegue dominar o grego para refutar o Rodrigo Silva, e ele chamou um professor de grego para refutar o Dr. Rodrigo Silva. O problema está nos comentários do vídeo. Uma pessoa mandou o link para mim e eu percebi aqui um problema nos comentários. O pastor Martins, ele se acha um juiz das causas espirituais. E logo após o vídeo, pessoas comentaram, né, defendendo o Dr. Rodrigo Silva, e pessoas essas que não são adventistas também, dizendo que o Dr. Rodrigo Silva tem sido instrumento de Deus, está fazendo um excelente trabalho de pregação, de evangelização, também na área de arqueologia. E o pastor Martins responde aos inscritos dizendo que os adventistas estão indo para o Hades e que o Rodrigo Silva é um cego guiando milhares de cegos para o Hades. Olha só o cúmulo do absurdo, o ápice que ele chegou. Uma pergunta: por que tanta perseguição contra o Dr. Rodrigo Silva? Para mim isso soa como inveja, tá bom? Inveja. Porque o Dr. Rodrigo Silva tá nos podcasts, sempre falo isso aqui, tá na televisão. Enquanto você fica aí perdendo tempo, seu ar-condicionado na sua salinha com câmeras, falando o dia todo mal de igreja, de pessoas, você poderia muito bem fazer um vídeo aí falando coisas boas como o Dr. Rodrigo faz. Você poderia subir uma favela para pregar para traficantes. Você poderia ir em vielas, em lugares onde pastores não querem ir mais. Por que o Senhor não faz isso? Por que o Senhor fica sentado nessa cadeira maquiavélica o dia todo falando mal das pessoas? Por quê? Responda-me por quê. Qual é a relevância dos vídeos que o Senhor faz? O Senhor percebeu, pastor Martins, se é que eu posso te chamar de pastor, porque eu não tenho um papa na língua que eu falo na cara. Não falo só aqui na câmera aqui, mas se eu for de falar, eu falo isso na sua cara. Você não tem característica ou caracteres de um pastor verdadeiro. Você dissemina ódio nos seus vídeos e perseguição. Olha o cúmulo do absurdo que você cometeu. Você diz que o Dr. Rodrigo Silva é um cego e que está levando vários cegos para o Hades e que a igreja adventista está indo direto para o Hades. Quem é você para saber ou para avaliar quem vai ser salvo ou não? Eu quero dizer uma coisa para o senhor pastor Pastel Martins. Perdoe-me a minha franqueza, meus irmãos, mas esse é o meu jeito, eu não consigo criar personagem. Um pequeno conselho que eu dou para o senhor: se o senhor não quiser perder a sua salvação, você quer refutar? Refute. Mas não fique mexendo com o caráter da pessoa. Não fique mexendo com a vida pessoal da pessoa. Pregue a palavra, meu irmão. Para que você estudou teologia, doutorado e bacharel? Para quê? Para ficar gravando vídeos, disseminando ódio, falando mal de pastores A, pastores B?
A sua igreja é melhor que a adventista? A adventista não é melhor do que outras igrejas, como também outras igrejas não são melhor do que adventistas, os adventistas. Deus não é propriedade particular de nenhuma religião. Deus não é propriedade particular de nenhum pastor. Deus não se limita à placa de igreja. Deus é Deus. Será que o Senhor me entende olhando aqui nos meus olhos através dessa câmera? Será que o Senhor me entende que enquanto o Senhor fica fazendo isso, quanto mais o Senhor fica fazendo isso, mais inscritos o Senhor perde, menos número de visualizações o Senhor perde? Por quê? Porque o povo não é bobo, meu irmão. Quanto mais você ficar fazendo vídeo, falando isso, falando aquilo, as pessoas elas vão abrindo os olhos. E as pessoas têm discernimento espiritual que isso não é da parte de Deus. Isso já é algo maligno, isso é o cão já está usando já a sua pessoa já, meu irmão. Eu não tenho papa na língua, não tenho papa na língua. E olha só o que o Senhor falou do Felipe Neto. O que o Felipe Neto tem a ver com a sua vida? Me fala aí. Eu discordo com o Felipe Neto, não assisto, mas eu não fico fazendo vídeo aqui falando mal do Felipe Neto. Olha só o que o Senhor falou do Felipe Neto. Uma inscrita falou assim: Felipe Neto não leva nenhum dos seus seguidores aos pés de Cristo e não sensibiliza o coração de ninguém. Largo é o caminho que conduz à perdição. Isso significa muito. E olha só o que o Senhor respondeu para a escrita, exatamente. Rodrigo Silva também, pois os adventistas estão indo para o Hades. Logo, precisam de salvação. Olha só, logo precisam de salvação. E o Rodrigo Silva é um cego guiando milhares de cegos. E olha só o que o Senhor falou do Felipe Neto. A escrita falou assim: Rodrigo Silva tem 1 milhão, hoje, né, mais de 1 milhão de seguidores, e quanto mais batem, mais ele cresce. Glória a Deus pela sabedoria que Deus concedeu ao doutor Rodrigo Silva. E olha o que o Senhor falou do Felipe Neto. Felipe Neto, o pornográ, tem 42 milhões de seguidores, ou seja, isso não significa nada. O que o Felipe Neto tem a ver com a sua vida e com a vida da igreja? Por que o Senhor não ora pelo Felipe Neto? Por que o Senhor não faz um vídeo gravando, orando pela pessoa do Felipe Neto, orando pelo Rodrigo Silva? Se você acha que o Rodrigo Silva está no caminho errado, por que o Senhor não ora por ele? Por que o Senhor fica perdendo tempo falando mal do homem? Isso já não é perseguição, isso para mim é inveja. Então, enquanto eu estiver aqui nesse canal, eu vou falar verdade sim. Tem muita gente que tem medo de falar. Eu não tenho medo de falar. Nunca teria medo de falar. Já peitei pastores que tentaram bater de frente comigo, pastores adúlteros, pastores irresponsáveis, que tentaram me enganar. Já bati de frente. E com pastores de convenção, em uma sala que tinha mais de 50 obreiros. Não estou me referindo a adventista, estou me referindo a outro ministério pelo qual eu fazia parte. Levantaram uma calúnia contra mim. Eu reuni todo mundo, até o pastor presidente. Quando eu falei umas verdades na cara do pastor presidente, ele se levantou, virou as costas para mim, para os obreiros e foi embora. Por quê? Não aguentou ouvir a verdade. E eu falo na lata, falo na cara. Então, o tempo que o senhor perde falando mal das igrejas, não é só mal do Rodrigo Silva não, e nem da Adventista não, é de várias igrejas aí. Pregue o evangelho, se é que você vive o que você estudou. Porque parece que você não estudou nada. Você é um analfabeto espiritual, um anão espiritual. É isso que o Senhor é. E quanto mais o Senhor fazer vídeos falando coisas, mais as pessoas vão perdendo a credibilidade no Senhor. E o Senhor não está agregando para o reino de Deus. Será que Deus está se agradando das suas palavras, de suas gravações que o Senhor faz no canal? Será? Porque o Senhor passa quase o dia todo sentado numa cadeira no ar-condicionado. Uma cadeira maquiavélica gravando, mas eu não vejo um vídeo do Senhor pregando na favela. Eu não vejo um vídeo do Senhor indo em lugares para ajudar pessoas. Mas fica aí, com a pança, sentado numa cadeira falando mal das pessoas. Eu falo o seguinte aqui, eu oro pelo Senhor e pela sua família e pela sua igreja. E outra, o Senhor ensina muitas heresias para seus seguidores. Eu poderia falar aqui muitas heresias que o Senhor ensina, mas uma hora eu vou falar sobre as heresias que o Senhor ensina. Só que eu não perco tempo falando sobre isso, porque o meu negócio aqui é a palavra de Deus. É passar para os seguidores coisa boa e não ficar falando mal. Porque que negócio é esse? Chegamos em um tempo agora que as igrejas estão lutando umas contra as outras. Almas estão aí, olha, saímos de uma pandemia agora. Quantas pessoas passando por problemas psicológicos? Hoje,
pela manhã, um inscrito me chamou aqui, que eu não vou revelar o nome dele, falou comigo: ore por mim, porque eu estou passando por uma ansiedade, por uma DP profunda. Porque essas pessoas estão me procurando porque eu tento passar alegria, eu gasto um tempo na minha vida para mim estar aqui, mas para falar coisa boa de Deus, não para falar mal de A, não para falar mal de B. Tome vergonha na cara, senhor Martins. E eu quero fazer uma aposta que o Dr. Rodrigo Silva não vai aceitar o debate com o senhor, porque o senhor não tem caráter. O senhor não tem caráter. E outra, se o senhor debater com o Dr. Rodrigo Silva, o Dr. Rodrigo Silva ele vai ser passível, vai te colocar no bolso e você vai ficar sem graça. Se eu fosse você, nem participaria do debate. E outra, o Dr. Rodrigo Silva nem deve querer saber desse debate aí, porque o tempo que ele vai perder debatendo com você, ele tá lá pregando lá, ó, tá fazendo vídeos. Eu vejo tantas pessoas, jovens de hoje, jovens adolescentes, estão gostando do Rodrigo Silva, da palavra dele. Hoje temos um grande número de jovens e adolescentes nas redes sociais. O Dr. Rodrigo Silva tem alcançado essa massa através da palavra de Deus. Enquanto o Senhor fica disseminando ódio na internet, no Facebook, falando mal do Leandro Quadro, falando mal... Toma vergonha na cara, rapaz. Prega a palavra, pega essa tua credencial de pastor e faz justo essa credencial que o Senhor recebeu, se é que o Senhor é pastor, que o Senhor deve ter sido consagrado com óleo do Paraguai, que de pastor, características de pastor, o Senhor não tem nenhuma. O Senhor tem que tomar vergonha na cara e usar o seu canal para pregar o evangelho. Esquece outras igrejas, esquece. Quando Jesus estava pregando, João falou: olha lá, Jesus, tem um pessoal aí que não anda com a gente, que está expulsando um demônio usando o teu nome. Jesus falou: quem não é contra nós é por nós. Todas denominações têm erros e têm falhas. A sua não é melhor do que a adventista. E a adventista não é melhor do que denominação nenhuma. Essas pessoas, eu vejo pessoas xingando Ellen White, fazendo vídeo xingando uma senhora que já faleceu há muitos e muitos anos. Eu faço uma pergunta para vocês: que evangelho é esse que vocês pregam? Que evangelho é esse? Se não se converterem, se não se arrependerem, se não lavarem suas línguas, vão perder a salvação sim. Vão perder a salvação sim. Não temos tempos a perder. Enquanto ficam brigando na internet por pregador, por pastor, almas estão padecendo nessa hora. Mães estão chorando por um filho que está no tráfico de droga, por uma filha que está na prostituição. Que ponto nós chegamos? É tempo de arrependimento. É tempo de darmos as mãos. Parar de ficar criticando A, parar de ficar criticando B. Que igreja é essa que vai para o céu, essa não. Deus não é propriedade particular de nenhuma denominação. Eu sou descendente de judeu e eu sei o que eu estou falando. Os nossos sábios da cultura judaica, eles mesmos dizem que de todas as religiões, Deus vai salvar um povo. Eu encerro esse vídeo aqui, dizendo para o Senhor tomar vergonha na lata, na cara. Tenha característica de pastor. Não fica disseminando ódio, pois isso você pode se prejudicar espiritualmente. Deus abençoe a todos e que todos nós sejamos abençoados. Vamos lutar sim, mas lutar contra o reino das trevas e agregar almas para Cristo. Como está escrito na palavra: segui a paz com todos. Sem a santificação ninguém verá a Deus. Deus abençoe a todos vocês.